E vamos de mais uma lista aqui no canal? E aí pessoal do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriano e aqui neste canal eu falo de séries que eu ando assistindo nos meus tempos vagos. Na maioria das vezes são séries Boys Love. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou fazer mais uma lista aqui no canal. No caso, eu já fiz uma parte 1 dessa lista que eu vou deixar elas aqui nos cards e também na descrição. E agora a gente vai para uma parte 2 da lista de personagens secundários, ou no caso, casais secundários ou terciários das séries Boys Loves e Girls Loves que mereciam muito uma série própria, uma série spin-off, contando a sua história pra gente poder aprofundar mais nesses personagens, que na maioria das vezes são personagens que me cativaram muito. Não sei se cativou a vocês, mas a mim cativou bastante. Mas antes de falar sobre esses personagens e sobre essas séries, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito e também deixar um like nesse vídeo. Aproveito a deixa para pedir para você ativar o sininho das notificações, assim você vai ficar por dentro toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E também não poderia deixar de pedir para você me acompanhar nas outras redes sociais. Eu sou Adriano Marinho R em todas elas. Não preciso dizer que provavelmente pode ter spoilers das séries por aqui, né? Então, já fique avisado que eu vou falar dos personagens secundários e na maioria das vezes eu vou falar do final desses personagens dentro das séries. Então, vai ter spoilers e quando tiver um spoiler, este alertazinho vai estar aparecendo no vídeo. Agora, sem mais recadinhos, vamos direto pro vídeo. E o primeiro casal dessa série é um casal Girls Love, já vou logo dizendo isso. E de uma série que muita gente não gostou muito, ela ficou ali um pouco no meu agrado, porque ela começou muito bem, mas terminou assim, mais ou menos, mas ainda assim está no meu agrado, eu não detestei completamente a série. Que no caso, eu estou falando de La Pluie. Mais precisamente, eu estou falando do casal Girls Love que acabou sendo entregue pra gente no final da série, que é a Nara e também a Dream. A Nara e a Dream são duas personagens que em momento nenhum durante a série mostrava que elas iriam acabar formando um casal. Pelo menos comigo foi muito surpresa. Eu fiquei muito surpreso ao ver ali uma químicazinha surgindo entre elas, um interesse surgindo entre elas e depois, no final da série, elas duas juntas. Bom, vamos falar um pouco das personagens. A Nara, ela é ex-namorada do Pat, enquanto que a Dream é uma melhor amiga pra ele, já que ela também é médica veterinária e trabalha com ele junto na mesma clínica. A Nara termina com o Pat por causa de todo aquele problema que ele estava tendo envolvendo a alma gêmea dele, que não respondia a ele ou tava tendo todo aquele problema ali de almas gêmeas. Mas aí chega um momento em que ela tenta retornar pra ele na série. Só que aí o Pat já tá com a alma gêmea dele, que no caso é o Sentai. E aí ela ficou a ver navios, ela ficou ali sem ninguém. E aí quando ela acaba se aproximando bastante da Dream, que é uma das melhores amigas do Pat. E a Dream, além de dar ótimos conselhos pro Pat, ela também acaba dando alguns conselhos pra Nara. E quando a gente menos percebe, elas estão se interessando uma pra outra. E no final da série, elas acabam juntas. E como eu queria uma série spin-off sobre elas. Pode até esquecer o Sentai e o Pat. Eu só queria uma série com a Nara e a Dream. Eu não sei se La Pluie vai acabar tendo uma segunda temporada ou algum spin-off por causa do final da série envolvendo o Saint-Tien. Mas o que eu queria mesmo de fato era uma série sobre a Nara e a Dream, porque eu quero mais séries Girls Love. Eu não sei vocês, mas eu quero mais séries Girls Love. E essas duas personagens eu acabei gostando muito delas. Mas me diga aí nos comentários se você queria uma série da Nara e da Dream e se elas também cativaram vocês, porque pra mim, elas me cativaram muito e eu adorei essas duas personagens. Esse casal aqui, sinceramente, eu queria uma série spin-off pra eles, porque eles na série que foi entregue foi deprimente. Sim, eu estou falando do final deles na série, foi horrível. No caso, eu estou falando do Jen e do Jab de Step by Step. O Jen e o Jab não é a primeira vez que tem um casal secundário que não tem um final feliz. A gente teve outros casais secundários que não tiveram final feliz, um deles vai estar aqui nesse vídeo, mas no caso desses dois personagens, eu queria muito uma série spin-off de Step by Step focada nesses dois personagens, porque o final deles foi deprimente. Eu não sei se vocês também acharam igual eu, mas
cara, como foi triste aquele final, sinceramente. O Jen e o Jab é um casal secundário de Step by Step, em que o Jen, ele acaba tendo um namorado, mas durante a série, durante o desenvolvimento dele, dentro da série, ele acaba se interessando um pouco pelo Jab, que é um amigo dele que trabalha com ele na mesma agência. E o Jab, já de cara, ele já é interessado no Jen. Então, fica aquela coisa ali de se aproxima, não se aproxima, tem um namorado, vou trair meu namorado, e aí fica essa bagunça entre eles durante a série. Chega no final da série, o Jen acaba terminando com o namorado dele, ele acaba sozinho, e aí o relacionamento dele com o Jab, em vez de ter um relacionamento de fato, não. Acaba que eles ficam... Ai, eu não sei nem o que falar sobre isso. Eles não se entendem de forma nenhuma, e aí quando de fato eles querem se entender, o Jen foi embora, e aí... o Jab ficou sozinho, sem o Jen, e ele não sabe o que fazer para reconquistar o coração do Jen. E como ele vai fazer para reencontrar o Jen. E definitivamente eu queria uma série spin-off deles para poder desenvolver mais os personagens, porque por mais que eles tiveram bastante história deles dentro de Step by Step, ainda assim esse final amargo que a série entregou poderia ser um pontapé para um spin-off. Mas me diga aí nos comentários se você concorda comigo, se você preferia que tivesse uma série spin-off ou então até uma continuação de Step by Step, uma segunda temporada, para desenvolver melhor esse casal que ficou com um gostinho amargo no final. Esse casal aqui não é de um boys love. Justamente esse casal aqui é um casal boys love, mas é de um Lacorn, e eu queria muito uma série só deles. Eu estou falando de Warp Effect, que é um Lacorn da GMM TV, que tem envolvendo ali viagem no tempo, muita sexualidade, que é uma coisa bem legal, que ela aborda bastante essa parte da sexualidade, e entrega um casal secundário gay, que na minha opinião precisava de mais um desenvolvimento e de uma história só deles. Sim, eu estou falando do Joe e do Army, que é um casal que não teve assim tanto desenvolvimento. Eles estavam ali entrelaçados com todo o plot da história, principalmente a viagem do tempo do Alex, mas a gente queria uma série só deles para poder mostrar mais sobre o relacionamento deles e uma história mesmo desses dois personagens. Me diga aí nos comentários se você concorda comigo que o Joe e o Army precisavam muito de uma série só deles. Sem contar que a química que o Thor e o Fluke têm durante a série é muito boa, então isso só fez ainda mais eu querer uma série do Joe e do Army. Pena que a GMM TV acabou desmanchando esse chip, que eu fiquei desejando muito que a GMM TV fizesse uma série spin-off ou uma série boys love com eles como casal, mas acabou que eles acabaram arrumando um outro chip ali pro Fluke, e o Thor... não sei se ele vai fazer uma série boys love um dia, se vai ficar só com os Lacorn, mas fiquei nessa. Eu queria uma série com o Joe e o Army. E vocês? Queria? Acabei de reparar que todos os casais das séries que estão aqui na minha lista são de séries tailandesas. Ok, vamos pra mais uma. Essa série aqui eu não gostei muito dela no início. Ela é uma série interessante, vi muita gente que amou essa série, mas ela não tá entre as minhas favoritas. Mas existe esse casal que eu queria muito um desenvolvimento pra eles e uma história pra eles. Eu estou falando de Between Us, e o casal com certeza que eu estou falando é o Tu, que é amigo do Win, e o One, que é o irmão mais velho do Win. Eles tiveram um arco dentro de Between Us que foi bem simples, quer dizer, foi simples, não foi bem simples, foi só simples. Mas ainda assim, não teve assim tanto desenvolvimento deles como um casal secundário. Até porque a série ela tem muito conteúdo para contar e focar muito neles não iria ter muito espaço dentro da série. Mas no caso desses personagens, houve todo o arco ali envolvendo o pai do One, toda essa parte ali que foi bem interessante, e também toda a amizade que o Tu e o One acabou criando através dos jogos e depois acabou se tornando um sentimento maior. Mas particularmente eu queria muito uma série spin-off, que no caso Between Us já é um spin-off, mas eu queria muito uma série do Tu e do One para poder aprofundar mais na história desses dois personagens. Me diga aí nos comentários se você concorda comigo e queria uma série só deles. Esse casal aqui eu não tenho muito o que falar, é mais um casal que não teve um final feliz, mas muita gente já desejou uma série spin-off desse personagem, até porque a série foi cancelada, então não vamos ter mais nada envolvendo essa história, mas eu precisava colocar ele aqui na lista, que no caso é o Kim e o Porsche
de Kim Porsche. Acredito que não vamos ter nada de Kim Porsche tão cedo, muito menos envolvendo o Porsche e o Kim, que foi um casal secundário, ou no caso, casal terciário, podemos dizer, dentro de Kim Porsche, que não teve um final feliz. Ele acabou encerrando ali com aquele gostinho bem amargo deles dois separados. Provavelmente poderia ter um desenvolvimento maior entre eles numa segunda temporada. Eu não li a novel, então eu não sei o que acontece com eles dentro da novel. Quem já leu a novel, por favor, diga aí nos comentários se eles têm um final feliz na novel ou não. Mas no caso da série foi um final bem amargo e a gente ficou naquela vontade de querer mais sobre esses personagens e infelizmente a gente não vai ter. E mais uma série e um casal que vai entrar para essa lista aqui é de uma série que eu não vi muita gente falando muito, mas eu gostei bastante de assistir ela. No caso, ela ficou ali no meu apreço. Não é uma das minhas favoritas, mas é uma sériezinha que eu diverti bastante, que é Fish Upon the Sky. E claro que eu tô falando do casal secundário, que provavelmente não existe mais, mas o casal secundário formado pelo Duane e o Min. Existe algum órfão aí de Nell Lewis? Pois é. Infelizmente, eu acho que Nell Lewis não vai existir mais dentro da GMM TV, mas eu queria muito uma série spin-off de Fish Upon the Sky focado bastante no Duane e no Min. O Duane é um personagem que me ganhou muito dentro de Fish Upon the Sky. Eu me divertia bastante assistindo todas as atrapalhadas que esse personagem acabava se colocando. E o Min é um personagemzinho muito fofo. No início eu não gostava muito dele, mas eu acabei me apegando depois com ele com o tempo durante a série. Eu queria muito uma série spin-off desses dois personagens. Me diga aí você nos comentários se você queria uma série spin-off do Duane e do Min. E também se você é um órfão de Nell Lewis e se você desejaria ter Nell Lewis de volta dentro da GMM TV. Penúltima série aqui dessa lista e também penúltimo casal. Não vou falar muito porque não tem muita coisa pra falar sobre esse casal, porque o desenvolvimento deles foi bem fraquinho dentro da série, mas ainda assim eu queria uma série spin-off só deles. No caso, eu estou falando da série Manor of Death. E o casal secundário que quase não tem desenvolvimento dentro da série é o Sora Witch e o Touch. O Sora Witch é um personagem bem carismático dentro de Manor of Death e ele tem um papel muito importante dentro da história, até porque ele tá todo envolvido ali porque uma das amigas deles está envolvida em toda aquela coisa ali de tráfico de mulheres. E o Touch é um personagem que ele é meio que um bandidinho ali da cidade, que ele tá gostando do Sora Witch e ele também sabe muita coisa sobre os crimes que acontecem por ali. É um casal que eles não têm muito desenvolvimento como casal e eu queria muito que tivesse uma história mostrando eles como um casal, porque a série acabou não entregando tanto assim. Entregou algumas coisas, mas não foi tanto. E eu não sei vocês, mas eu me apeguei muito ao Sora Witch. Eu achei ele um personagem bem carismático e bem legal. Curti bastante ele dentro da série. E no caso, eu curti bastante Manor of Death. É uma série que eu amo de paixão e eu queria muito um spin-off focado no Sora Witch e no Touch. Mas me diga aí nos comentários se você concorda comigo e se você também queria uma série só deles. E para encerrar essa lista, eu vou trazer uma série que já apareceu na parte 1 e agora está de novo aqui na parte 2. Sim, a série que eu estou falando é Moonlight Chicken e o casal secundário ou terciário que eu queria muito um spin-off só sobre eles é, no caso, o Alan e o Guy Parr. O Alan e o Guy Parr, eles não tiveram assim tanto desenvolvimento como um casal, tá? Eles tiveram a história deles, eles tiveram o arco deles dentro de Moonlight Chicken, mas como um casal a gente não teve desenvolvimento, a gente só sentiu a química entre esses dois personagens, mas casal mesmo acabou não formando. E particularmente eu queria muito uma série só desses dois personagens, transformando eles no casal. Esquece o Anne, esquece Jin e foca nesses dois personagens e tragam uma série só deles. Até porque temos First e Kaltung, que são dois atores que eu gosto muito, e eu queria uma série só desses dois personagens. Inclusive, esse casal aqui foi comentado bastante lá na parte 1, que desejavam também uma série só sobre esses dois personagens. Mas me diga aqui nos comentários se você concorda que esse casal, o Alan e o Guy Parr, merecia uma série só deles. Bom, essa é a minha lista com os casais secundários que mereciam uma série própria, uma série spin-off, e eu quero que você comente aqui embaixo se você concorda com essa minha lista. Aproveita para comentar também outros casais que você gostaria que tivesse uma série própria, e aí quem sabe a gente acaba fazendo uma parte 3 dessa lista. Mas antes, confere a parte 1 primeiro, tá? Pra gente não repetir casais. Eu vou ficando por aqui, mas antes de me despedir, eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu.
e também deixar o like nesse vídeo. E claro, também não deixa de me acompanhar nas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse meu vídeo. Até o próximo vídeo. Fui!